Este programa conta com o financiamento da União Europeia. Muito boa noite, consumidores. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Defesa do Consumidor. Para o programa de hoje, trouxemos para si os seguintes temas: a visita do Ministro das Finanças e sua equipa à sede da ADECO no Mindelo. Também recebemos em nossa sede Solange Cesarovna para uma pequena conversa sobre os direitos do autor versus direitos do consumidor. Ibraltino do Rosário fala sobre a importância de melhorar as condições de acessibilidade em Cabo Verde. E por fim, o terceiro episódio do microprograma Informação Jurídica com a jurista Eva Caldeira Marques. No passado 5 de setembro, o Ministro das Finanças e sua equipa visitaram a sede da ADECO no Mindelo. Na passada terça-feira, 5 de setembro, o Ministro das Finanças, o Sr. Olavo Correia, e a equipa visitaram a sede da ADECO no Mindelo. O encontro iniciou com uma visita às instalações e a apresentação do pessoal da associação. Dentre os assuntos abordados na reunião, foram discutidos algumas das propostas para o Orçamento do Estado 2018, elaboradas pela ADECO, a colaboração entre estas duas instituições na área da cidadania fiscal. Mereceu particular realce o financiamento da ADECO para o Orçamento do Estado 2018, a criação do Código de Defesa do Consumidor e a implementação dos tribunais de pequenas causas. O presidente do Conselho da Direção da ADECO chamou atenção pelo fato de, em Cabo Verde, existir cerca de 700 ONGs, apenas uma delas é uma associação para a defesa dos direitos dos consumidores. Na ocasião, o Sr. Ministro das Finanças parabenizou o trabalho visível que a ADECO tem vindo a desenvolver e prometeu algumas soluções. Desde logo para parabenizar a ADECO pelo trabalho que vem fazendo. Eu sei que não é fácil. Sobreviver 20 anos, quase 20 anos, é uma obra, não é? Mesmo para instituições públicas não é fácil, para uma entidade privada que funciona na base da solidariedade dos seus associados. Sei que é um exercício que exige muito sacrifício e quero, em nome também do Governo, em meu nome próprio, parabenizar sobretudo aqueles que estão na liderança da associação. Penso que o trabalho que vocês vêm fazendo é um trabalho visível, com extensão em todo Cabo Verde, e penso que ninguém tenha dúvidas em relação à utilidade da ADECO. A ADECO é uma marca hoje conhecida em todo Cabo Verde. Penso que pelo trabalho que vem desenvolvendo será importante não só do ponto de vista do funcionamento, mas sobretudo para desenvolver determinados programas que constam do orçamento ou do programa de governação do próprio Governo, através de contratos de programas que podem ser estabelecidos entre a ADECO e o Governo, não é? Portanto, o princípio do apoio ao funcionamento é um princípio que deve ser cada vez mais marginal, mas o princípio de estabelecermos contratos de programas para a execução de projetos concretos penso que é um bom caminho que garante a autonomia, por um lado, da associação, mas, por outro lado, permite que, num quadro de parceria, programas possam ser desenvolvidos, quer mobilizando recursos do orçamento, mas, sobretudo, mobilizando os recursos de parcerias internacionais. Quanto ao Código de Defesa do Consumidor, penso que sim. Vamos olhar para isto. Penso que faz sentido uma atualização. Tribunal de Pequenas Causas consta do nosso programa de governação. Eu vou ver uma questão que está mais com o Ministro da Justiça, não é? Cidadania fiscal, por exemplo, aqui perfeitamente podemos estabelecer um acordo entre o Ministério, a DNRE e a ADECO, um contrato de programa com atividades específicas a serem desenvolvidas, por um lado, mas também com contrapartidas financeiras do nosso lado, ou seja, em vez de sermos nós a executar diretamente, partilhamos responsabilidades e recursos, fixando metas e objetivos.
O encontro foi encerrado com o ministro Olavo Correia a assinar o livro de honras da ADECO. No dia 7 de setembro, recebemos também em nossa sede a presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Música, Solange Cesarovna. O encontro tinha como propósito falar um pouco sobre a situação dos direitos do autor em Cabo Verde. A ADECO recebeu no dia 7 de setembro, em sua sede, a visita da presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Música, Solange Cesarovna. No encontro falou-se sobre a Sociedade Cabo-Verdiana de Música, a problemática dos direitos do autor versus direitos do consumidor, o não cumprimento da lei de propriedade intelectual, entre outras questões. Por sua vez, o presidente do Conselho da Direção da ADECO mostrou que a associação reconhece que os autores devem ter uma compensação justa pelo seu esforço e que os direitos dos autores devem ser compatibilizados com os direitos do consumidor. Segue a entrevista com o assistente social Ibraltino do Rosário sobre uma das propostas enviadas pela ADECO ao Ministério das Finanças no âmbito do Orçamento do Estado 2018, que é a contemplação de verbas para melhorar as condições de acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais em Cabo Verde. Bom, de facto é muito importante, tem que ser mesmo, porque Cabo Verde te daria uma convenção internacional, não sabia que Cabo Verde te daria a Convenção de Direitos de Pessoas com Deficiência, mas não se daria convenção na prática que até ser efetivada esta convenção, o que a gente deve fazer? Não está bem reparar, porque pessoas têm, é uma questão de inclusão, é um direito que pessoas com deficiência têm. Então, é de extrema importância acrescentar na verba do Orçamento do Estado a questão da acessibilidade, principalmente no que tange a obras públicas, nota especial que as obras públicas que têm feito ultimamente, que até abranger a questão da acessibilidade, estabelecer remodelações que até têm acesso, pessoas que, por exemplo, cadeirantes, que até têm acesso a um rampa em condições, questão de fiscalização, tem que haver fiscalização para a questão de obras públicas, e não só obras públicas, grandes obras onde é que onde é que o público tem acesso, questão de estradas, praças, lugares de diversão, casas comerciais, etc. Também é muito importante também abranger uma proposta também nessa questão do Orçamento de Estado, um programa de habitação mesmo, ou remodelação habitacional de pessoas, onde é que casa pessoas que têm portadora de deficiência, porque não sabia que as casas não é adaptado ao país, a maioria, então se tinha a criar condições de um programa do tipo para remodelar essas casas com prioridade. Essas casas, ou pelo menos esses quartos, acesso à casa de banho, tudo adaptado. Não saber que tem um bocadinho de custo, em termos financeiros, famílias que podem suportar. Quanto mais pessoas que têm deficiência, que muitas vezes ainda, infelizmente, tem uma certa discriminação em termos de trabalho, a gente tem que dizer claro. Há políticas, a gente tem que parabenizar algumas ideias, tipo que tem conhecimento de que dá trabalho, mais trabalho a pessoas com deficiência, mas é efetiva mesmo. E tem que ter uma comissão para verificar se de facto de ser implementado essa ideia. Terminamos os temas do programa de hoje com o microprograma Informação Jurídica, apresentado pela jurista Eva Caldeira Marques, hoje com a seguinte questão. Dois indivíduos que convivem numa mesma casa se separam porque simplesmente não se entendem e um sai e outro fica. O que sai perde direito à casa, perde direito à moradia? Não se perde. O bem continua com o mesmo estatuto que tinha antes de sair. Portanto, se o bem é um bem comum, é do casal, do marido e da mulher, sair de casa continua a ser do marido e da mulher, a propriedade. A posse pode ficar só em quem está lá, mas a propriedade continua a ser do marido e da mulher. Se é um bem pessoal, se é apenas da esposa e do esposo, independentemente de saírem, continua a ser apenas do esposo ou da esposa.
Está tudo dito no programa Defesa do Consumidor desta semana. Continua a acompanhar a ADECO através da rádio comunitária Voz de Bobista, com emissão todas as segundas-feiras às 16 horas, com reposição às quartas-feiras às 11 horas. Através da nossa página no Facebook, acessando o nosso canal no YouTube ou através do jornal Terra Nova, a coluna A Vez do Consumidor, Vozes e Ecos. Boa noite, até a próxima semana. Este programa conta com o financiamento da União Europeia.